Isso sim me parece inteligência estrangeira. Mas como era contra o Bolsonaro, Otávio Guedes e a Globo News não deram um pio sobre esse assunto, como também não davam nenhum pio sobre os desmandos do Alexandre de Moraes, porque eram contra o Bolsonaro. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Não sei quanto a você, Otávio, mas o fato de nós termos tido em 3 meses vários oficiais, nós tivemos também, não deveria estar aqui na nossa pauta, a comandante do Hemisfério Sul, uma mulher, eu esqueci o nome dela agora, que também visitou. Nós tivemos em alguns meses vários oficiais de altíssimo escalão dos Estados Unidos na eleição de 2022 visitando o Brasil, inclusive tendo reuniões para passar recado ao presidente da República e ameaçar autoridades, inclusive o chefe da inteligência brasileira. Isso sim me parece inteligência estrangeira. Mas como era contra o Bolsonaro, Otávio Guedes e a Globo News não deram um pio sobre esse assunto, como também não davam nenhum pio sobre os desmandos do Alexandre de Moraes, porque eram contra o Bolsonaro. Sabe o que mais eu considero interferência americana no processo eleitoral brasileiro, Otávio? O fato do Tribunal Superior Eleitoral ter construído uma ampla rede de cooperações com organizações estrangeiras ligadas diretamente ao Departamento de Estado e empresas americanas. Eu estou, por exemplo, me referindo a Maidan, que liderou o projeto Confirma 22, diretamente com o TSE, em parceria com as agências como Lupa, Aos Fatos, Estadão Verifica e o UOL, de vários dos seus colegas. Essa mesma Maidan que recebeu a bagatela de 5,7 milhões de dólares da National Science Foundation, uma agência do governo federal dos Estados Unidos, debaixo da administração Biden. Sim, Otávio, quem liderou o projeto de políticas eleitorais do TSE nas eleições de 2022 foi uma organização financiada diretamente pelo governo dos Estados Unidos. Será que isso foi interferência americana? Configura? Eu não vi, de novo, não lembro, me corrija se eu tiver errado, nenhuma reclamação sua. Será que eu devo falar também do CEPS, do Consórcio para as Eleições e Fortalecimento do Processo Político? Eu acho que sim. Afinal, o CEPS criou um guia de combate à desinformação que serviu como base para a criação do Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação do TSE do Alexandre de Moraes em 2022. Esse mesmo CEPS, por sua vez, era financiado pelo governo dos Estados Unidos através da famigerada USAID. Engraçado, já que é a segunda instituição financiada pelo governo americano que nós vemos fazendo parceria com o TSE em 2022. É muita coincidência e pouca interferência, não é verdade, Otávio? O mesmo ocorreu, por exemplo, com o Atlantic Council, financiado pelo governo dos Estados Unidos através do National Endowment for Democracy, e cujo board é composto basicamente por ex-diretores da CIA, que é citado explicitamente no Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação do TSE como um parceiro da justiça eleitoral brasileira. Isso sem falar do conluio do TSE com as Big Techs americanas, como, por exemplo, a Meta, o Google, o Twitter, assinando acordos formais com o TSE, depois de terem sido ameaçados, se comprometendo a adotar as diretrizes de censura no período eleitoral. Também não vou precisar falar, por exemplo, da parceria que o TSE fez com o FBI para combater fake news no processo eleitoral. Então, foram diversas ações conjuntas e um caminhão de dinheiro financiado pelo complexo industrial da censura, com a participação, inclusive, de bilionários americanos e das suas organizações, como George Soros, ou Bill Gates, ou a Ford Foundation, envolvendo milhões e milhões de dólares, envolvendo ameaças a agentes públicos brasileiros e funcionários de alto escalão do governo dos Estados Unidos, envolvendo logística. O próprio Barroso, esse que a gente mostrou no programa agora há pouco, choramingando porque perdeu o visto, à época, presidente do STF, admitiu que pediu o apoio dos Estados Unidos para evitar um golpe em 2022. E ele, o próprio Barroso, chamou esse apoio de essencial. Isso sim é, para além de qualquer dúvida, intervenção americana nas eleições. E você, Otávio, e nenhum dos seus colegas da Globo News ou de qualquer outro veículo de imprensa se importaram em dar uma única palavra sobre isso. Não é verdade, Otávio?
Tudo isso, tudo que eu citei aqui, eu faço questão sempre de usar fontes, é mais do que documentado. E agora vamos ao outro lado. O que vocês estão chamando de intervenção? Uma visita do conselheiro nomeado para tratar especificamente do Brasil? Quais são os assuntos dessa intervenção, dessa visita? Minerais críticos, algo que interessa tanto aos Estados Unidos quanto ao Brasil. Combate a organizações narcoterroristas como o Comando Vermelho e o PCC, uma política do Trump que não é para o Brasil, é para todo o hemisfério. Big Tech e censura. E, claro, transparência no sistema eleitoral brasileiro. A tímida intervenção americana, que eu afirmo aqui que não aconteceu, não acontecerá e eu não trabalharei nessa direção, é para quê? Discutir acordos comerciais, liberdade de expressão e eleição transparente. Ora, Deus me livre! Nossa Senhora! Meus sais! Deus nos livre que os Yankees nos invadam para pedir liberdade de expressão e eleições livres. Isso é um ultraje. Onde já se viu eleições onde a população pode falar sem ser censurada pelo TSE? Não, isso é inaceitável. É uma intervenção americana. Onde já se viu, né? Um país onde a população pode questionar o seu sistema eleitoral, um serviço público, e pedir um sistema eleitoral transparente. Esses americanos são muito malvados. É quase que vilão de filme. As pessoas têm que... Sabe por quê que a mídia vive nessa caixa de ressonância e ninguém vira e responde isso no ar pro sujeito? Que é um argumento absolutamente ridículo. É por isso que nenhum desses caras tem a menor coragem de sentar para fazer um debate comigo sobre qualquer tema. Por isso que todos se arrebentavam na época da Jovem Pan. Porque olha os argumentos que ele tem. São argumentos ridículos. Eu precisei de 5 minutos para destruir todos eles e nunca mais alguém se atrever a, de forma digna, mais falar sobre essa bobagem de intervenção americana. O que não significa que não será uma narrativa repetida pela esquerda, porque, como eu venho dizendo, parece que as pessoas perceberam que o Titanic do governo Lula está afundando. E as pesquisas estão mostrando isso. Mais 2 novas pesquisas divulgadas hoje mostram esse assunto. Eu sempre falo, né? Eu tinha um embate grande com o presidente Bolsonaro, porque embora o Eduardo Bolsonaro sempre fosse atento a este assunto e construísse uma rede internacional, o presidente Bolsonaro, na sua visão mais simples, achava que isso era bobagem. Até hoje há dentro da campanha do Flávio pessoas que falam: você está perdendo tempo com a agenda internacional. Felizmente, o Flávio é muito mais atento a esse tema do que o pai, muito por influência do próprio irmão Eduardo. E por onde anda o meu amigo Flávio, o próximo presidente do Brasil? Ora, o meu amigo Flávio está, mais uma vez, agindo junto à comunidade internacional. Inclusive, tomando uma posição que deveria ser a posição do Lula, que ainda é oficialmente o presidente do Brasil. Basicamente, nesse momento, do ponto de vista de diplomacia internacional, o Flávio age muito mais como chefe de Estado do que o próprio Lula. Eu digo isso porque, nesse momento, o Flávio está no Chile para a posse do novo presidente de direita, diga-se de passagem, José Antônio Kast, a posse no qual o Lula arregou para ir quando descobriu que o Flávio iria. Veja o tamanho de viadagem e de insegurança do presidente da República do Brasil. Ele podia ter passado uma imagem de união, de como o Brasil é um país democrático, com os 2 candidatos lado a lado, mas preferiu fugir, preferiu arregar. Não representou o Brasil na posse do presidente de um dos países mais importantes da América Latina, e lá estava o Flávio Bolsonaro impedindo o nosso país de passar vergonha. Esses posicionamentos do Flávio, eles naturalmente, a despeito de todos os críticos que diziam que nós íamos, que a nossa estratégia ia afundar o Flávio Bolsonaro, que ele não tinha que viajar, que não podia ter discussão dentro da direita, etc., que o Flávio não era um candidato viável. A gente ficou ouvindo essas coisas, inclusive de gente que xinga, fala, e no final das contas, Flávio está disparando nas pesquisas. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho.
Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. Eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.